O cheiro forte de maresia misturado ao diesel queimado impregnava o ar quando Dorival Santana começou a estender suas redes sobre a areia ainda úmida da madrugada. Era 15 de agosto de 1993 e o pescador de 42 anos repetia o mesmo ritual de sempre: verificar cada malha, conferir os pesos de chumbo, dobrar tudo com o cuidado de quem sabia que a vida dependia daqueles fios entrelaçados. Suas mãos calejadas trabalhavam no automático enquanto observava o horizonte ainda escuro do litoral sul da Bahia. A vila de pescadores de Caravelas acordava devagar. Algumas janelas já mostravam a luz amarelada das lâmpadas fracas, e o som abafado de rádios sintonizados na Rádio Nacional ecoava entre as casas simples de tijolo à vista. Dorival acenou para Edésio Moura, seu companheiro de pescaria há mais de 15 anos, que preparava sua própria embarcação a poucos metros de distância. Os dois homens trocaram poucas palavras, como sempre faziam antes de partir para o mar. Hoje vai dar peixe, Dorival. Sinto no ar, disse Edésio, enquanto empurrava sua canoa em direção às ondas pequenas que quebravam na praia. Dorival sorriu e respondeu com um aceno. Carregou suas redes para dentro da Esperança Tercei, um barco de madeira azul desbotado que havia comprado usado 5 anos antes. O motor de popa deu partida no terceiro puxão, ronronando baixinho como um gato satisfeito. Era um som que tranquilizava Dorival. Significava que mais um dia de trabalho começava sem problemas técnicos. Antes de partir, ele olhou em direção à sua casa, uma construção térrea pintada de branco com detalhes azuis, onde Marta Conceição, sua esposa de 19 anos de casamento, certamente ainda dormia. Cláudio, seu filho de 16 anos, provavelmente já estava acordado estudando para o vestibular. O menino sonhava em ser engenheiro e sair daquela vida de incertezas que o mar proporcionava. Dorival respeitava essa ambição, embora nunca soubesse explicar em palavras o que sentia quando estava navegando sozinho, com apenas o barulho das ondas e o grito distante das gaivotas. O sol começava a pintar de dourado as nuvens baixas quando Dorival acelerou o motor e seguiu em direção ao seu ponto de pesca preferido, uma região a cerca de 8 quilômetros da costa, onde o fundo do mar formava uma elevação rochosa que atraía cardumes de pargo e cioba. Era um local que ele conhecia desde menino, quando acompanhava o pai nas pescarias e aprendia a ler os sinais do tempo pelas mudanças no vento e na cor da água. Naquela manhã, o mar estava calmo. Ondas pequenas e regulares balançavam suavemente a embarcação, enquanto Dorival lançava suas redes com a precisão de quem repetia aquele movimento milhares de vezes. Ele não tinha pressa. A pescaria era também um momento de silêncio, de conexão com algo maior que ele não sabia nomear, mas que sentia profundamente no peito. Às 7 da manhã, quando o sol já estava alto o suficiente para aquecer a pele bronzeada pelas décadas de exposição, Dorival acenou para outros pescadores que passavam ao longe. Alguns eram conhecidos, outros vinham de vilas vizinhas em busca dos mesmos cardumes que ele procurava. Era uma rotina pacífica, previsível, reconfortante. O que ninguém sabia, nem mesmo Marta ou Cláudio, era que seria a última vez que alguém veria Dorival Santana vivo. Nas horas seguintes, apenas o mar seria testemunha do que aconteceria com o pescador que havia saído de casa naquela manhã comum de agosto, carregando nas mãos o sustento de mais um dia e no peito a tranquilidade de quem acreditava que voltaria para casa antes do pôr do sol. Marta Conceição começou a se preocupar quando o relógio da cozinha marcou 6 da tarde e ela não conseguia enxergar a silhueta familiar da Esperança Tercei no horizonte. Dorival sempre voltava até às 5h30, religiosamente. Era um homem de hábitos fixos, almoçava às 11h30, pescava até às 3 da tarde e retornava com tempo suficiente para ajudar Cláudio com os estudos antes do jantar. Ela saiu de casa e caminhou até a praia, onde encontrou outras esposas de pescadores com a mesma expressão de inquietude no rosto. O vento havia aumentado durante a tarde, trazendo nuvens escuras que se acumulavam no horizonte como presságios silenciosos. Edésio Moura estava encostado em sua canoa, olhando fixamente para o mar com os braços cruzados. Edésio, você viu Dorival hoje? Perguntou Marta, tentando manter a voz firme. Vi sim, Marta. Saímos juntos pela manhã, como sempre.
Ele foi para o lado norte. Eu fui para o sul. Quando voltei, por volta das 2, não vi mais ele por lá. Edésio coçou a barba grisalha, pensativo. Mas você sabe como é. Às vezes a gente perde a noção do tempo quando o peixe está mordendo bem. Marta balançou a cabeça, mas seu coração já batia mais forte. Dorival nunca perdia a noção do tempo. Ele era meticuloso, cauteloso, responsável. Mesmo nos dias de pescaria mais abundante, sempre voltava no horário combinado. Cláudio apareceu correndo pela areia, com a mochila da escola ainda nas costas. Mãe, cadê papai? O barco dele não está aqui. Antes que Marta pudesse responder, outros pescadores começaram a se aproximar. A notícia de que Dorival não havia retornado se espalhou pela vila com a velocidade típica de comunidades pequenas. Em poucos minutos, uma dezena de homens estava reunida na praia, discutindo a melhor forma de organizar uma busca. Vamos esperar até escurecer, sugeriu João Batista, pescador mais velho da vila. Pode ser que ele tenha tido problema no motor e esteja tentando voltar remando. Mas quando o sol se pôs completamente e a escuridão tomou conta do mar, não havia sinal da Esperança 3. E 3 embarcações partiram naquela noite com lanternas potentes, vasculhando a região onde Dorival costumava pescar. Encontraram apenas águas calmas e silêncio. A Polícia Civil de Caravelas foi acionada no dia seguinte. O delegado Antônio Carlos Viana, um homem de meia idade com pouca experiência em desaparecimentos no mar, registrou o boletim de ocorrência com certo ceticismo. Para ele, pescadores desapareciam com certa frequência. Acidentes aconteciam, barcos naufragavam, corpos eram levados pelas correntes e nunca mais encontrados. Senhora Marta, a senhora tem certeza de que seu marido não tinha dívidas? Não estava envolvido em nada, digamos, irregular? Perguntou o delegado, enquanto preenchia os formulários com letra irregular. Marta sentiu o sangue subir ao rosto. Meu marido era um homem honesto, doutor. Trabalhador, pai de família. Nunca se envolveu com nada errado. Mas as perguntas do delegado plantaram sementes de dúvida na comunidade. Em cidades pequenas, as pessoas precisam de explicações para lidar com mistérios. Logo surgiram teorias. Dorival havia fugido com outra mulher. Estava devendo dinheiro para agiotas. Havia se envolvido com contrabando e precisou desaparecer. Talvez tivesse uma segunda família em outra cidade. Marta conhecia essas histórias e sabia que eram mentiras. Dorival dormia ao seu lado todas as noites há 19 anos. Ela conhecia cada cicatriz em seu corpo, cada hábito, cada expressão de seu rosto. Não havia segredos entre eles, ou pelo menos era isso que ela acreditava. As buscas oficiais duraram apenas uma semana. Sem recursos adequados e com outros casos considerados mais urgentes, a polícia arquivou o desaparecimento como acidente marítimo presumido, mas os pescadores da vila continuaram procurando por conta própria durante meses. Vasculharam ilhas desertas, conversaram com colegas de outras cidades, investigaram boatos sobre barcos encontrados em praias distantes. Cláudio, que aos 16 anos precisou amadurecer abruptamente, assumiu responsabilidades que não deveria ter. Vendia peixe na feira local para complementar a renda da família, que agora dependia apenas da pequena pensão que Marta recebia como costureira. O sonho de fazer faculdade ficou para depois. Primeiro era preciso sobreviver. Os anos passaram devagar em Caravelas. A vila mudou pouco. As mesmas casinhas coloridas, a mesma rotina de marés e pescarias, os mesmos rostos envelhecendo sob o sol forte do Nordeste. Mas para a família Santana, o tempo parou naquele agosto de 1993. Marta nunca se casou novamente. Cláudio cresceu carregando o peso de uma ausência que nunca foi explicada. Às vezes, quando o vento soprava mais forte e as ondas quebravam com ruído no casco dos barcos ancorados, os pescadores mais velhos juravam ouvir a voz de Dorival chamando do mar. Mas eram apenas lendas que nascem quando a realidade é insuficiente para aplacar a dor de quem fica. Rafael Guedes tinha apenas 8 anos quando Dorival Santana desapareceu, mas cresceu ouvindo as histórias sobre o pescador que nunca voltou do mar. Em 2013, aos 28 anos, trabalhava como guia turístico em Caravelas, levando visitantes para conhecer as belezas naturais da região. Era um trabalho que exigia conhecer cada recanto da costa, cada praia escondida,
cada formação rochosa, que pudesse interessar aos turistas em busca de cenários intocados. Foi numa manhã de setembro, durante a maré baixa, que Rafael decidiu explorar uma pequena enseada cerca de 15 quilômetros ao norte de Caravelas. Era um local praticamente inacessível durante a maior parte do ano, protegido por recifes de corais que formavam uma barreira natural contra ondas maiores. Apenas nas marés mais baixas era possível chegar até lá caminhando pela areia descoberta. O que Rafael viu o fez parar abruptamente, como se tivesse levado um soco no estômago. Meio enterrado na areia grossa e coberto por algas ressecadas, estava um barco de madeira com pintura azul desbotada pelo sal e pelo tempo. A embarcação estava de lado, com o casco parcialmente soterrado, mas ainda era possível ler as letras desgastadas pintadas na popa. Esperança Terceis. Rafael conhecia aquele nome. Todo mundo em Caravelas conhecia. Com o coração disparado, ele se aproximou da embarcação. 20 anos de marés, tempestades e sol haviam transformado o barco de Dorival Santana num esqueleto de madeira apodrecida, mas a estrutura principal ainda estava intacta. O motor de popa havia desaparecido, provavelmente arrancado pelas ondas ou roubado por quem encontrou o barco antes que ficasse enterrado naquela enseada esquecida. Rafael tirou o celular do bolso, mas não havia sinal. Estava sozinho com uma descoberta que mudaria para sempre a história do desaparecimento mais misterioso da região. Começou a fotografar tudo com cuidado, documentando cada detalhe da embarcação e sua posição na praia. Foi quando decidiu examinar o interior do barco que Rafael fez a descoberta mais perturbadora. No fundo da embarcação, protegido por uma lona encerada que havia resistido milagrosamente às intempéries, estava um baú de madeira do tamanho de uma caixa de sapatos. As fechaduras de metal estavam completamente corroídas, mas a madeira tratada havia preservado o conteúdo. Dentro do baú, Rafael encontrou coisas que não faziam sentido. Havia maços de dinheiro antigo, notas de cruzeiros reais que não circulavam mais há quase 20 anos, mas em quantidade suficiente para representar uma fortuna na época. Junto com o dinheiro, cartas escritas à mão em papel amarelado, fotografias de pessoas que Rafael não reconhecia e um caderno de anotações com números, datas e nomes estranhos. Mas o item que mais o intrigou foi um revólver calibre 38, enrolado em plástico grosso e surpreendentemente bem preservado. Rafael não era especialista em armas, mas sabia que pescadores comuns não costumavam carregar revólveres em suas embarcações. Dorival Santana, o homem que todos descreviam como pacato e trabalhador, aparentemente guardava segredos que ninguém imaginava. Rafael fechou o baú, recolocou a lona por cima e marcou as coordenadas do local em seu GPS. Precisava pensar com clareza antes de tomar qualquer decisão. Aquela descoberta não era apenas sobre um barco perdido. Era sobre a vida dupla de um homem que havia desaparecido em circunstâncias misteriosas. Durante o caminho de volta para Caravelas, Rafael tentou processar o que havia encontrado. As cartas pareciam ser de cobrança, escritas em tom ameaçador. As fotografias mostravam homens desconhecidos em locais que poderiam ser outros portos pesqueiros. O caderno de anotações continha números que pareciam valores em dinheiro ao lado de datas específicas. Quando chegou à cidade, Rafael procurou diretamente Edésio Moura, que aos 67 anos ainda pescava ocasionalmente e era considerado a memória viva da vila. Encontrou o velho pescador consertando redes em frente à sua casa, com os óculos de grau apoiados na ponta do nariz. Seu Edésio, eu preciso conversar com o senhor sobre algo importante. Encontrei o barco do Dorival. As mãos de Edésio pararam de trabalhar. Ele tirou os óculos devagar e olhou para Rafael com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia ser alívio. Onde? Perguntou simplesmente. Na enseada do Coralândia. Estava enterrado na areia, mas está tudo lá. O barco e... Rafael hesitou. Algumas coisas que estavam dentro dele. Edésio suspirou fundo e colocou as redes de lado. Menino, tem coisas que são melhor deixar no fundo do mar. Mas já que você achou, acho que chegou a hora de contar a verdade. Edésio Moura pediu para Rafael não contar a ninguém sobre a descoberta até que eles pudessem conversar com calma. Marcaram de se encontrar na praia naquela mesma noite, longe dos ouvidos curiosos da vila.
Quando Rafael chegou ao local combinado, encontrou não apenas Edésio, mas também Marta Conceição e Cláudio. Agora, um homem de 36 anos com os mesmos olhos penetrantes do pai. Rafael encontrou o barco do Dorival, disse Edésio sem rodeios, e encontrou o que ele escondia lá. Marta se aproximou do jovem guia turístico com uma expressão que misturava esperança e medo. Você viu ele? Não, dona Marta. Só o barco e algumas coisas que estavam guardadas dentro. Rafael descreveu o baú, o dinheiro, as cartas, o revólver. Cláudio balançou a cabeça lentamente. Sempre soube que havia algo errado. Papai mudou muito nos últimos meses, antes de desaparecer. Ficava nervoso. Saía às vezes durante a noite, recebia telefonemas estranhos. Edésio olhou para o mar antes de começar a falar. Sua voz saiu baixa, cansada, carregada de um peso que ele carregava há 20 anos. Dorival não era só pescador, começou. Há uns 3 anos antes de sumir, ele começou a transportar coisas para um pessoal de Salvador. Drogas, não. Era contrabando de cigarro, uísque importado, essas coisas. Ele dizia que era só para juntar um dinheiro extra para o Cláudio poder estudar. Marta levou a mão ao peito. Você sabia disso e nunca me contou? Eu implorei para ele parar, Marta. Disse que ia dar ruim, mas ele estava desesperado. Queria dar uma vida melhor para vocês. Queria que o menino não precisasse viver de pescaria como nós. Rafael sentiu que estava testemunhando a revelação de um segredo guardado por décadas. E o que aconteceu com ele? Edésio suspirou profundamente. Na noite antes de ele desaparecer, me ligou desesperado. Disse que o pessoal de Salvador estava desconfiando que ele tinha ficado com parte da mercadoria, que iam vir atrás dele. Ele estava com medo, pensando em fugir. Por que você nunca contou isso para a polícia? Perguntou Cláudio, com a voz embargada. Porque se eu contasse, a memória do seu pai ia ficar suja para sempre. Todo mundo ia lembrar dele como bandido, não como o pai de família que ele sempre foi. E além disso, Edésio hesitou. Eu não tinha certeza se ele tinha mesmo fugido ou se tinha acontecido algo pior. Marta começou a chorar silenciosamente. 20 anos de dúvidas, de teorias, de noites sem dormir, finalmente faziam sentido. Ele nunca teria abandonado a gente, murmurou. Nunca. Não, nunca teria, concordou Edésio. Dorival pode ter se metido em coisa errada, mas amava vocês mais que a própria vida. Se ele não voltou, é porque não conseguiu. Rafael olhou para a família destroçada à sua frente e tomou uma decisão. Vocês querem ir até lá? Ver o barco? 2 dias depois, um pequeno grupo formado por Rafael, Edésio, Marta e Cláudio chegou à enseada onde a Esperança Terceis estava enterrada. Marta tocou no casco com as mãos trêmulas, como se fosse tocar no próprio marido. Cláudio examinou o baú em silêncio, lendo as cartas que finalmente explicavam o comportamento estranho do pai nos últimos meses de vida. Uma das cartas, datada de julho de 1993, era particularmente reveladora. Escrita em letra irregular, dizia: Dorival, você tem até o final do mês para acertar as contas. Não queremos mais desculpas. Se não aparecer com o que deve, vamos visitar sua família em Caravelas. Outra carta, mais recente, estava assinada por alguém chamado Toninho e mencionava uma entrega que havia dado errado. Mercadoria perdida no mar, prejuízo de muitos milhares de reais. Ele deve ter escondido o dinheiro no barco quando soube que iam atrás dele, disse Cláudio, tentando juntar as peças do quebra-cabeças. Talvez tenha tentado fugir de barco, mas algo aconteceu no meio do caminho. Edésio pegou o revólver nas mãos, verificou o tambor. Estava carregado. Dorival me pediu essa arma emprestada 2 dias antes de sumir. Disse que era só por precaução. A descoberta do barco não trouxe Dorival de volta, mas trouxe algo que a família precisava há 20 anos. Respostas, não respostas completas. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com ele naquela manhã de agosto. Mas agora eles sabiam que Dorival Santana não havia abandonado a família por covardia ou egoísmo. Havia se metido em problemas tentando proporcionar um futuro melhor para os seus e pagado um preço que ninguém deveria pagar. Marta decidiu não entregar o caso à polícia. Não vai trazer meu marido de volta, disse simplesmente, e ele já sofreu o suficiente. O dinheiro encontrado no barco foi dividido entre ela e Cláudio. Era uma quantia considerável, mesmo depois de 20 anos desvalorizados pela inflação.
Cláudio usou sua parte para finalmente fazer faculdade, engenharia, como sempre sonhara. Se formou aos 40 anos e dedicou o diploma à memória do pai, que nunca conheceu completamente. O barco Esperança 3 permaneceu na enseada, sendo lentamente reclamado pelo mar e pelo tempo. Alguns pescadores passaram a evitar aquela região, dizendo que era assombrada. Outros iam até lá ocasionalmente, não por superstição, mas por respeito, como quem visita um túmulo. Rafael nunca contou a história completa para ninguém, além da família Santana. Guardou o segredo como guardião da memória de um homem que cometeu erros tentando fazer o certo e que desapareceu, levando consigo perguntas que talvez nunca sejam completamente respondidas. Nas noites de vento forte, quando as ondas quebram com mais força na costa de Caravelas, alguns moradores ainda juram ouvir o som de um motor de popa navegando ao longe. Dizem que é Dorival, ainda tentando voltar para casa, ainda carregando o peso das escolhas que fez e do amor que nunca deixou de sentir pela família que deixou para trás. A verdade é que alguns segredos são grandes demais para caber numa vida só. E algumas histórias são complexas demais para ter um final simples. Dorival Santana continua desaparecido, mas sua memória finalmente encontrou paz nas águas revoltas do litoral baiano, onde o mar guarda tanto mistérios quanto perdões.